No mundo da realeza, onde tradição e dever se cruzam com o escrutínio público, as influências mais profundas muitas vezes vêm das sombras. Enquanto o mundo olha para coroas, títulos e cerimônias, os arquitetos silenciosos da infância real muitas vezes permanecem invisíveis. Uma dessas figuras é Maria Teresa Turrión Borrallo, a babá nascida na Espanha que dedicou quase uma década a cuidar do jovem príncipe George, herdeiro do trono britânico. Sua demissão marcou o fim de um capítulo não apenas para ela, mas também para o menino que ajudou a criar. O que se seguiu foi não apenas inesperado, mas profundamente humano. Maria ingressou na família real em 2014, quando o príncipe George tinha apenas 8 meses. Formada pela prestigiada Norland College, famosa por formar babás de elite, capazes de administrar a vida de famílias de alto escalão, Maria era mais do que qualificada. Mas essa tarefa era diferente de todas as outras. George não era uma criança comum. Ele era o futuro rei da Inglaterra. O que tornou Maria a escolha ideal não foi apenas sua formação ou experiência, mas sua capacidade de permanecer invisível aos olhos do público e, ao mesmo tempo, tornar-se insubstituível para a criança. Em eventos oficiais, ela usava o característico uniforme marrom da Norland e mantinha-se em segundo plano. Seu papel exigia presença e discrição. Dentro das paredes do palácio, a vida de Maria era repleta de madrugadas e rituais tranquilos. Ela garantia que o quarto de George estivesse aquecido, suas roupas bem arrumadas e suas refeições preparadas com cuidado. Sua presença se tornou uma fonte de conforto para o príncipe bebê, que rapidamente se mostrou uma criança atenciosa e observadora. Maria respeitava a linha tênue entre funcionários e familiares, ao mesmo tempo em que abraçava o dever sagrado de ser a primeira pessoa constante na vida de George, além de seus pais. A personalidade de George rapidamente se tornou evidente. Ele era sensível, gostava de rotinas e era emocionalmente consciente. Maria adaptou seus cuidados para se adequar ao temperamento dele, aprendendo seus sinais emocionais e respondendo com empatia. Ela sabia quando ele estava prestes a chorar, o que o acalmava e quais livros o faziam sorrir. Embora o príncipe William e a princesa Catherine fossem pais envolvidos, seus deveres reais muitas vezes os afastavam. Maria preenchia essas lacunas, não para substituí-los, mas para garantir que George sempre tivesse uma sensação de segurança e familiaridade. Ela estava lá quando ele deu seus primeiros passos, acalmou sua dor de dentição e pronunciou suas primeiras palavras. Eles compartilhavam piadas particulares, frases secretas em espanhol e momentos cotidianos que moldaram a compreensão inicial de George sobre o mundo. Por exemplo, quando o curioso George perguntou por que as pessoas acenavam para o carro deles, Maria simplesmente explicou: porque elas se importam com sua família e ficam felizes em ver você. Ela se tornou uma fonte silenciosa de força, oferecendo rotina em um mundo de imprevisibilidade real. Visto de fora, Maria era apenas uma sombra ao lado do jovem príncipe. Mas dentro dos muros do Palácio de Kensington, ela era uma figura central em seu mundo. Ela comemorava seus aniversários com toques personalizados. Uma vez assou cupcakes e decorou uma sala tranquila para os funcionários só para ele. Ela o guiou em dias difíceis. Ajudou-o a identificar emoções como frustração e criou um espaço onde ele podia simplesmente ser uma criança. Quando a princesa Charlotte nasceu, Maria já se tornara indispensável. Embora outra babá tenha se juntado à família para ajudar, Maria continuou sendo a principal cuidadora de George. Os passeios no jardim, os quebra-cabeças em dias chuvosos e as histórias à noite, ao lado da lareira, se tornaram marcos importantes em sua educação. Ela o ajudou a descobrir os tesouros da natureza e a alegria dos jogos de tabuleiro tranquilos, experiências que lhe deram uma aparência de normalidade. À medida que George crescia, suas responsabilidades também aumentavam. Ele começou a frequentar a escola, aprender piano e participar de eventos reais. No entanto, ele ainda corria para Maria para pedir ajuda com os cadastros ou para mostrar um desenho.
Ela ajustou seu papel de acordo com as necessidades, oferecendo espaço quando necessário, mas sempre permanecendo por perto. Com o tempo, vieram as mudanças. George amadureceu rapidamente, evoluindo de uma criança tímida para um menino composto e à vontade diante do público. Ele fazia perguntas mais complexas, como por que algumas crianças não tinham cama ou por que os fotógrafos o seguiam. Maria continuou a responder com honestidade e gentileza, ajudando-o a navegar pelo mundo com empatia. Mas nem mesmo Maria podia parar o tempo. Os brinquedos do quarto deram lugar a livros e trabalhos escolares. Sua agenda ficou mais cheia e sua dependência de Maria começou a diminuir. Ela percebeu as mudanças sutis, as vezes em que ele pulava a mesa de artesanato que costumavam usar, ou os dias em que não a procurava imediatamente. Seu coração reconheceu a realidade agridoce. Ele estava crescendo. Aos 9 anos, George fez sua primeira viagem escolar com pernoite. Foi um marco que confirmou sua crescente independência. Embora ele tenha dito com confiança que ficaria bem, o gesto de voltar para ela após a viagem, orgulhoso por se lembrar de tudo, mostrou que o vínculo entre eles não havia desaparecido, apenas amadurecido. A decisão de deixar ir. Por fim, o momento que Maria há muito esperava chegou. Ela foi chamada para uma reunião com o príncipe William e a princesa Catherine. Eles a agradeceram calorosamente, reconhecendo seu papel fundamental na vida de George, mas explicaram que sua jornada agora exigia novos mentores, educadores que pudessem guiá-lo no reino da liderança e da política. George, disseram eles, já sabia. Ele queria falar com ela. Quando Maria entrou na sala, George estava parado perto da janela com seu bloco de desenho. Ele não queria que as coisas mudassem, confessou. Ela gentilmente disse que precisavam mudar. Eles compartilharam um entendimento silencioso naquele momento. Um reconhecimento tácito de que o tempo que passaram juntos, pelo menos em sua forma original, havia chegado ao fim. Naquela noite, Maria arrumou seus pertences, alguns livros, lembranças e um desenho que George havia feito quando tinha 5 anos. Na manhã seguinte, ele lhe deu um presente. Um caderno com as palavras: "Obrigado por ser minha primeira professora." Ela deixou o palácio de Kensington sem alarde, descendo os mesmos degraus dos fundos que havia usado por quase uma década. O que aconteceu a seguir surpreendeu muitos. Maria não procurou outro emprego de prestígio. Embora tenha recebido ofertas, ela recusou, optando pela solidão. O palácio providenciou uma casa modesta para ela no oeste de Londres. Suas manhãs tornaram-se tranquilas. Suas rotinas eram só dela. Ela fez uma breve viagem para visitar uma babá aposentada em Bath e começou a refletir sobre o que significava amar e deixar ir as crianças que ela havia criado. 6 meses após sua saída oficial, o duque e a duquesa enviaram um bilhete de agradecimento entregue em mãos. E embora ela nunca tenha voltado a trabalhar em tempo integral, a história não terminou aí. 8 meses depois de sua saída, o palácio entrou em contato mais uma vez. O príncipe George estava se preparando para sua primeira grande viagem pública e precisavam da ajuda dela. Apenas por uma semana. Ela concordou sem hesitar. Quando ela viu George novamente, ele estava mais alto e mais composto. Eles conversaram sobre rotinas e logística. Antes de ela partir, ele lhe entregou um desenho de um cachorro com o nome Marta. Um pequeno gesto, mas cheio de significado para os dois. Ela nunca mais voltou ao palácio depois disso. Maria agora dedica seu tempo a ajudar outras babás aposentadas, compartilhando suas experiências em pequenos círculos de apoio. Ela ensina a elas o que aprendeu, não apenas sobre crianças, mas também sobre deixar ir. Sua crença orientadora: você não cria filhos para mantê-los por perto. Você os cria para que sigam em frente e sigam com sabedoria. Embora Maria permaneça longe dos holofotes, suas marcas estão discretamente gravadas na vida de um futuro rei. Ela foi mais do que uma babá. Foi a primeira guia de George no mundo, a guardiã de suas primeiras lembranças e a âncora que lhe deu estabilidade em meio às paredes do palácio e às expectativas do público. A história de Maria é um testemunho de devoção invisível. Sua presença moldou George de maneiras que títulos e protocolos nunca poderiam.
Embora tenha sido dispensada discretamente, sua contribuição para a Casa de Windsor é profunda. Sua partida final, sem manchetes, refletiu a essência de seu papel. Servir com amor, partir com graça e saber quando seu tempo havia chegado. Não se sabe se o palácio se arrependeu de tê-la deixado ir. Mas uma coisa é certa: Maria não cuidava apenas de um príncipe. Ela ajudou a moldar uma pessoa. E à medida que o príncipe George cresce e assume seu papel, aproximando-se cada vez mais do trono, parte dele sempre carregará a força silenciosa, a compaixão e o calor da mulher que estava sempre fora do enquadramento de todas as fotografias e nunca pediu para ser vista.